somos imortais. Não somos imortais? A nossa alma é. Ou nós passamos a eternidade no gozo com Cristo, ou passamos na eternidade em tormenta. A Bíblia diz: onde o fogo não se apaga e nem o bicho morre. Então nós temos tudo que diz respeito à vida, à imortalidade. E se nós olharmos em João capítulo 6, versículo 47, o Senhor Jesus está dizendo: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É tão fácil, irmão. É crer no Senhor, é acreditar nele. E se nós olharmos ainda no capítulo 10 de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, está escrito assim: louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhe dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Observa que muitos são chamados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e o Senhor Deus está dizendo: eu as conheço e elas me seguem. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, se nós tivermos o conhecimento da palavra, dá para nós entender, pelo menos para nós mesmos. Hoje é um culto de Santa Ceia, é o dia que nós devemos refletir, antes de pegar no pão, antes de pegar no cálice, refletir no que passou, no nosso dia, no nosso mês, o que fizemos, o que não agradou a Deus, se nós temos condições ou não de participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas observando que o Senhor Deus conhece e elas me seguem. Então nós podemos discernir, pelo menos nós mesmos, se estamos seguindo a Jesus através da sua palavra. É fácil. Quando nós olhamos para um crente, o que nós analisamos dele primeiro? O seu testemunho lá na sua casa, o seu comportamento com a sua esposa, com os seus filhos, o seu comportamento no seu bairro. Aí que aqui na igreja todo mundo é santo, todo mundo parece com Jesus. Mas muitos, quando saem da igreja, eles já parecem com o outro. E até mesmo quando alguns estão vindo para a igreja, está vindo marido na frente, mulher atrás, mulher na frente, marido atrás, aquele BBB, aquela brigaiada. Aí chega aqui na igreja, todo mundo é santinho. Nós tivemos caso de uma irmã aqui, que ela dizia: eu gostaria que o meu marido morasse na igreja. Isso é verídico. Ele pregava e ela estava lá. Ele não vive isso. Isso não acontece lá em casa. Isso aconteceu aqui com a namorada. Então, irmãos, se nós conhecemos o Senhor, a Bíblia diz aqui: as minhas ovelhas, João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Então, seguir a Jesus, não importa o que aconteça. Hoje nós tivemos na nossa proibição aqui e aprendemos da Bíblia que doença não impede que nós seguirmos a Jesus. Eu fiquei alegre de ouvir aquilo, porque tem muitos crentes que tem uma dorzinha de cabeça, uma dor na unha, uma dorzinha de nada ali. Se ele estivesse trabalhando com o patrão, ele estava de perna quebrada, pescoço quebrado, estava trabalhando. Agora para a igreja não pode vir com uma fadiguinha assim. Nós aprendemos nesta manhã, nessa proibição, que a enfermidade não pode parar de nós darmos glória e glorificar o nome do Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e ninguém, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Então, se nós estivermos com Jesus, irmão, quando nós passarmos dessa vida, é o objetivo que nós temos que alcançar aqui nessa terra.
custe o que custar, nada nos pode separar do Senhor. E só vamos conseguir se nós vivenciarmos aquilo que está escrito na tua palavra. Aí prossegue, a Bíblia vai falar ainda lá em Pedro, visto que o seu divino poder, no versículo 3, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Quando a Bíblia fala de piedade, a Bíblia está falando de temor. Viver uma vida piamente, viver uma vida de temor. E que é temor? É medo de pecar. Não é medo de Deus, é medo de pecar, de entristecer o Espírito Santo, de fazer coisa errada. Aí nós olhamos lá em Tito capítulo 2, versículo de número 11 e o versículo de número 2, está 11 e 12, diz assim a Bíblia: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, é uma vida com prudência, uma vida justa, é o crente andar em justiça, e uma vida piamente, uma vida de temor. Observamos na Bíblia, a graça de Deus se manifestou para aquele que é justo, para que nós andamos em justiça, para que nós sejamos uma vida de prudência e andarmos no temor do Senhor. É para isso que a graça se manifestou, para nos alcançar. Então essa graça que nós tanto falamos, ela não é de graça. Ela requer de nós alguma coisa. Primeiro, nós temos que renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, e viver uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida de temor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E o mesmo texto ainda vai falar, lá em Pedro, de conhecimento, uma vida de piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós nesses últimos dias que estamos vivendo, onde o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia, e muitos se dizem crentes, profetas, doutores da palavra, homens de Deus, muitos barulhos, muitas heresias, muitos falsos profetas, muitos homens de terno e gravata que fala bem, convence bem, tem uma palavra doce, fala macio, igual a Aitofel. Se você pegar no livro lá de Samuel, eu vi que a Aitofel falava macio. A Bíblia diz que a voz dele parecia manteiga. Mas nós temos que ter conhecimento da palavra, para nós não sermos enganados. O fato de andarmos de terno e gravata e falarmos bonito, e dizermos que somos doutor disso, doutor daquilo, etc e tal, não quer dizer, irmão, que estou falando a verdade. O Evangelho do Senhor Jesus, eu volto a repetir, é simples, não tem dificuldade para nós seguir. A palavra do seu Deus não está lá no céu para que nós tenhamos que ir lá e buscar, ela está aqui. O Espírito Santo mora em nós, a palavra do seu Deus está aqui diante de nós, viva e eficaz. E nós não podemos ser enganados nesses dias maus pelos homens que se titulam homens de Deus. E tudo, irmãos, que falam no nome de Deus. E nem tudo que se fala no nome de Deus é verdade. Se os irmãos olhar lá em Mateus capítulo 3, se não me foge a memória, capítulo 3 de Mateus, quando Jesus foi tentado, o diabo usou a própria palavra para poder fazer com que Jesus pecasse. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a discernir, irmãos, o falso do verdadeiro, nós estamos perdidos por conversas macias, por falácias, por homens que têm o poder de persuadir, de convencer as pessoas. E a Bíblia vai dizer lá, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi ferido
ou o meu povo faltou conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós estamos vivendo, quando nós iniciamos aqui, nós vivemos naquela situação há uns 3, 4 meses atrás. Era aquilo ali e aquilo ali. Aí veio o pastor José Sobrinho, muitas coisas que eram imposição, aquilo que se achava foram mudadas. E muitos não concordaram. Mas eu não vi até agora nada na Bíblia foi tirado, irmãos. Mexeu-se em usos e costumes, naquilo que a pessoa achava, naquilo que não estava escrito. Mas a Bíblia ainda continua sendo a mesma. Então nós temos que aprender a discernir o certo do errado. Aquilo que eu acho que está errado, mas não está escrito, não tem valor, irmãos. Se nós pegarmos lá o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ver lá a primeira reunião de obreiros que tiveram lá, a primeira convenção, para ser mais preciso, você vai ver que pouca coisa foi exigido de nós. Apenas nós não comesse sangue, não comesse animal sufocado e nos abastece da prostituição. Certo que as outras coisas, ela faz com que nós não pecamos. As outras coisas, ela evita que nós pecamos, mas não foi colocado sobre nós um fardo pesadíssimo que nós não podemos carregar. Servir ao Senhor não é uma carga tão pesada que requer lamentações, tristeza, choro, não. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, é ter paz na alma, é ter gozo, é ter felicidade no seu interior. Servir o Senhor é isso. É um peso terrível que se coloca nos irmãos, enquanto o pastor está de boa, tranquilo, para lá e para cá, viajando, comendo do bom e do melhor, e as ovelhinhas às vezes têm que trabalhar dia e noite para poder sobreviver. Não é isso, irmãos. O Evangelho não é tão penoso, o Evangelho não é tão pesado. Certo que temos que seguir os seus preceitos, mas é com alegria. A obra é feita com alegria. Tudo que nós estamos na direção para fazer tem que ter primeiro amor. E se você não tem alegria, você vai amar o quê? Tudo do Senhor é com gozo, é com alegria, é com felicidade, e muitas das vezes com um sorriso nos lábios, dando glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Oséias ainda, capítulo 6, versículo 3, a parte A diz assim: conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o meu conhecimento para com meu Deus não é que eu aceitei Jesus hoje e estacionei no tempo, não. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho 30, 40, 50 anos de crente. Eu tenho que prosseguir conhecimento. Por quê? Porque a palavra é nova todo dia. Todo dia nós estudamos a Bíblia. Todo dia nós aprendemos. Todo dia nós adquirimos conhecimento. Vamos ficar velho. Vamos ficar de cabeça branca. E vamos precisar de conhecimento. Não tem ninguém tão sábio que não precise estudar a Bíblia todos os dias. Todos nós precisamos. A Bíblia é nossa meditação diária, irmãos, para nós adquirirmos conhecimento. Os tempos mudam, as coisas mudam, tudo muda. A Bíblia não muda, mas ela é nova todo dia. E se eu não estudo ela, eu vou ser levado por falsas doutrinas, por falsos mestres. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: louvado seja o nome do Senhor para sempre. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observa que a Bíblia, o que ela faz? Ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir e para nos instruir. Essa palavra redarguir é para replicar, para nós contender com aquilo que está errado.
Então a palavra do Senhor Deus, ela tem que ter efeito em nós. Nós temos que meditá-la e guardar ela no coração, como diz o salmista: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Se você conversar com um desviado, ele tem a palavra aqui, na cabeça, sabe de cor e salteado, mas não pratica a palavra. E muitos crentes têm muito a Bíblia aqui na cabeça, mas não andam em conformidade com a palavra. O segredo de saber se eu tenho conhecimento, o segredo em ver se eu vou ser arrebatado, o segredo em saber se eu temo a Deus, é o meu comportamento, meus irmãos, o meu andar diário, a minha vida cristã, a minha vida na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, no bairro onde eu moro, é o meu comportamento diário, e vai dizer alguma coisa de mim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia também vai dizer no texto que lemos, ela vai falar de promessas. Cristo, com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Observa que é grandíssimas e preciosas promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Umas já cumpriram, outras estão se cumprindo, outras irão se cumprir. E qual que é a maior promessa que nós ansiosamente aguardamos? Vamos lá na Bíblia? João capítulo 14, versículo 18. O Senhor Jesus disse: voltarei para vós. Nós estamos ansiosos por essa promessa, que é o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 52, que diz assim: no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptível, e nós seremos transformados. A Bíblia diz que é no abrir e piscar de olho, irmão. Pisca os olhos aí e vê se vai dar tempo de ter algum conserto. Pisca o olho, ou pisca os olhos, como você quiser entender. Se vai dar tempo de consertar em alguma coisa. Não dá. A nossa salvação, ela é agora, hoje, nesse exato momento. Nós não podemos consertar aquilo que está errado amanhã. Eu não posso participar da ceia hoje, se estou com pendências espirituais para acertar. Porque a nossa salvação é agora. A promessa do arrebatamento é no abrir e piscar de olho. Não dá tempo. Não dá tempo. E nós precisamos estar prontos para esse dia. E para nós encerrarmos ainda, lá no texto que nós lemos, continuando no versículo 4, para que por elas fiqueis comparticipantes da natureza divina. Como nós somos participantes da natureza divina? Em que se baseia a natureza divina para nós entendermos melhor? Em que se baseia? Em apenas uma palavra: amor. Se eu amo, se eu pratico amor, estou inteiramente enquadrado na natureza divina. João capítulo 15, versículo 12, está escrito assim: louvado seja o nome de Jesus para sempre. Tudo em nossa vida, irmãos, tudo que fizermos, tudo, se não tiver amor, é perda de tempo. Se nós não tivermos amor naquilo que o Senhor Deus tem nos colocado em nossas mãos, é perda de tempo. Se eu odeio um irmão, estou perdendo tempo na igreja. Se eu tenho rancor guardado no coração, estou perdendo meu tempo na igreja. Se eu tenho ódio no coração, estou perdendo tempo na igreja. Se eu não consigo sentar ao lado da minha irmã, estou perdendo tempo. Se eu não consigo sentar ao lado do meu irmão, estou perdendo tempo. Eu não tenho a natureza divina, não serei arrebatado. Deus não vai habitar com nenhum contendeiro, irmão. O ódio não vai estar ali junto. Ou somos 100% de Jesus, ou não somos. Se eu não consigo perdoar, eu estou fora do arrebatamento.
Não tem mimimi, que pode ser aquele purgatório que o Senhor Vigário sempre ensinava a goela abaixo quando nós estávamos lá, que purgava. Não existe. Aquela misericórdia que nós ouvimos de muitos heréticos pregando por aí, vai ter uma misericórdia e você vai sair, também não existe. A salvação é hoje. A decisão que eu tenho que tomar é agora. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É a natureza divina, amor, amar. E o Senhor Jesus, ele disse: amai os vossos inimigos. Dá a impressão que no Velho Testamento amar seria mais fácil. Eu amava aquele que me amava, era olho por olho, dente por dente, era fácil. Se eu recebesse presente lá no Velho Testamento, se alguém recebesse presente, ele dava um presente e blá blá blá, está resolvido. E o Senhor Jesus veio e mudou tudo. Amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue. Se te tomaram o seu paletó, dá a capa, dá tudo para ele de volta. É tudo o contrário. E muitas das vezes a pessoa nem sequer pisou no meu pé, só encostou na unha. Eu já quero briga, já não suporto mais ele. Aí depois eu pego o microfone, subo aqui no púlpito e dou uma de crente. E quero falar, até doutrinar os irmãos. Sendo que eu não amo, sendo que eu não perdoo. E estou perdendo tempo na casa do Senhor. Para nós encerrarmos, 1 João, capítulo 4, versículo 11, 12, 13 e 14. Diz assim a Bíblia: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Irmão, se afastarmos de nós o Espírito Santo de Deus, o que vai restar? Nada. Por que tem muitos crentes endemoniados da igreja? Porque o Espírito Santo já não habita mais nele. O Espírito Santo saiu, a casa ficou vazia e veio aquele que habitava antes com mais 7. Aí fica aquele crente endemoniado na igreja, falando de Deus e dando trabalho para o pastor e passando raiva nos irmãos. Nós temos que preocupar. Hoje é Santa Ceia. Eu tenho que olhar para mim e verificar se estou em condições de participar do corpo e do sangue do Senhor. O céu não é de brincadeira. Jesus está voltando. É no abrir e piscar de olho. E a nossa salvação, ela é agora. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Aí você analisa mais uma vez você. A pessoa que anda em Espírito, aí você analisa os seus feitos, os seus fatos. Se o seu andar diário é espiritual ou carnal, cabe a você decidir. O que você fala, o que você faz, como você age, se é pelo Espírito Santo, ou se é pela carne, ou se é pelo outro. As nossas ações, irmãos, que vai dizer isso. Se eu sou espiritual, eu vou fazer as coisas espirituais. E se sou carnal, eu vou ter a prática da carnalidade ou a prática do pecado. Amém? Então, amém. Então vamos colocar em pé.